Se eu tivesse que dar um título, embora eu não faça muito isso nas minhas mensagens, eu colocaria como título Discernindo os próprios erros, ou Descobrindo os próprios erros, ou Visualizando os próprios erros, ou meu Deus, como eu sou errado, ou sei lá o que. Mateus capítulo 7, verso 3 até o verso 5 diz assim: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, enquanto há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Amém? Olha para o teu irmão e fala para ele: tudo que você ouviu hoje é para você. Fala: não é para o irmão que não veio. Fala para ele: nem é para quem você está pensando, é para você. Amém? Porque quando a gente chega diante de uma palavra dessa, a gente pensa logo em alguém. Sim ou não? A gente diz: meu Deus, por que meu irmão não está aqui? Por que aquele irmão não veio hoje? Você vê muitos irmãos viajando, muitos estão viajando. Encontrei com alguns aí no meio da semana, outros me procuraram na quinta-feira, dizendo: pastor, olha para o norte, vamos viajar. Eu louvo a Deus que muitos irmãos aqui foram para a praia, aleluia. Muitos viajam para a praia para dessa. Digo: vá com Deus, lembre de mim quando entrar no paraíso. Então estão lá na praia, descansando, estão lá curtindo lá as férias. Então, por isso, todos os irmãos conosco nesta noite. Mas eu posso lhe garantir que essa palavra não é para o irmão que está viajando. Essa palavra é para você. Tá bom? Agora, se for para consolar o seu coração, não é para você, tá? Só estou pregando aqui porque vai ficar gravado, vai para o YouTube. Tem muita gente que acessa a internet e precisa ouvir essa palavra. Então, eu só vou usar os irmãos aqui como um argumento para mandar um recado para quem vai assistir pela internet, tá bom? Glórias a Deus. Bom, eu pensava esses dias, irmãos, na agilidade e na facilidade que temos de identificarmos erros em outras pessoas. A gente nem precisa se esforçar muito para descobrir erro em alguém. Mas juntamente com isso eu pensava também na dificuldade que nós temos de percebermos os nossos próprios erros. E Deus confirmou, deixou isso aqui no meu coração hoje pela manhã, quando a missionária da igreja escola dominical disse assim: eu chamei minha irmã e falei algumas coisas para ela, e ela ficou assim meio grilada comigo. Mas eu louvo a Deus se eu tivesse alguém que chegasse em mim e dissesse: não, você está errando nisso. E se você consertar aqui, ali, eu acho que o negócio vai melhorar. Mas sabe, meus amados, ouvir os nossos erros não é muito agradável. Ouvir as nossas falhas não é o sonho de todo mundo. A gente sempre prefere ser elogiado. A gente sempre prefere alguém olhar para a gente e dizer: uau, você está demais, você está arrebentando a boca do balão. Você olha, se tiver alguém santo dentro dessa igreja, é você. Você é tão espiritual, você é tão, sei lá o que quando eu cresci eu quero ser igual a você. Então a gente gosta dessas coisas, mas nem sempre é isso que a gente ouve. E nem sempre é isso que a gente precisa ouvir. E Jesus aqui nesse texto está falando exatamente sobre isso. Jesus vai dizer assim: olha, como que você tem
do que o do seu irmão. Jesus ainda deixa algo mais dizendo: olha, quem sabe se você conseguir tirar a praga do seu, você conseguirá com maior facilidade tirar o cisco do olho do seu irmão. Em momento nenhum, meus amados, Jesus nessa parábola, ou nesse texto, deixa de entender que é pecado perceber o erro do irmão. Em nenhum momento desse texto, Jesus não disse que a gente não deve sim prestar atenção e reconhecer alguns erros e algumas falhas na vida de alguns irmãos. Em momento nenhum, Jesus disse que isso é uma heresia. Você não pode, de maneira nenhuma, falar sobre o erro do seu irmão. Mas o que ele diz é que, antes de falar do erro do seu irmão, primeiro conserte os seus. Olha para o teu irmão, antes de falar de mim, fala de você. Estava até rolando uma campanha na internet, campanha pela vida, né? Cada um cuida da sua. Acho que a melhor coisa que você faz é cuidar da sua, até porque você já tem problema. Quem aqui tem problema? Levanta a mão. Está vendo que você já tem problema demais na sua vida para preocupar com o problema da vida dos outros. Mas nós temos um mal, é que a gente não consegue resolver os nossos e quer dar pitaco no problema dos outros, né? E a gente só complica a coisa. Há um texto em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 3 e 4, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulação. Eu entendo algo tremendo nesse texto. O escritor aos Coríntios está dizendo assim: olha, você vai consolar a outras pessoas com a graça que você foi consolado, com a consolação que você recebeu. O que eu entendo disso aqui, meu amado, é que quando eu resolvo os meus problemas e as minhas falhas, eu começo a adquirir no mundo espiritual autoridade para corrigir outras pessoas. Em outras palavras, se eu não resolvo os meus erros, eu não tenho autoridade no mundo espiritual para tentar resolver os erros de alguém. Amém? Amém? Para que os irmãos, eu vim muito preparado nessa noite, psicologicamente e espiritualmente, para não receber e não ouvir muito além de aleluia, né? Então eu já vim de casa aleluiado. Bom, eu já vim de casa aleluiado para não sofrer aqui um baque dos irmãos. Meu Deus, irmão, não deve ter uma glória nem uma aleluia. Mas porque nós temos essa facilidade de achar o erro e a falha das pessoas. Me lembro que, e sabe, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, eu acho tremendo quando o profeta Natan vai até Davi para dizer para Davi que Deus já tinha visto o seu erro e a sua falha. E o profeta vai até Davi e diz: Davi, eu preciso te contar um negócio, cara. Diz que foi: olha, tinham 2 vizinhos, um era muito rico, tinha muitas ovelhas, e tinha outro, Davi, que tinha só uma ovelhinha, uma só. Era ali a ovelha de estimação dele. Sabe, Davi, esse homem rico recebeu convidados de sua casa. E sabe o que ele fez, Davi? Ele foi lá, em vez de matar, que tinha tantas ovelhas, pegou uma das ovelhas daquele seu vizinho, só tinha uma, matou Davi. Davi, eu preciso de um conselho seu. O que nós devemos fazer com esse homem? Davi, irmão como eu e você, se enche de ira, diz: esse homem tem que morrer. Davi está dizendo assim: esse cara não presta. Olha, alguém que faz uma coisa dessa não vale nada. Alguém que faz uma coisa, imagine só. Eu não consigo nem imaginar que eu fique irado de pensar no cara matar a única ovelha que o outro tinha.
E o profeta era para ele diz: Davi, eu tenho uma outra parte para te contar. É que esse homem é você. Aí a história muda. Aí a gente diz assim: ah, sou eu? Ah, não, então. Ah, deve ter tido meus motivos, né? Ah, fui eu? Não, então o negócio não é bem assim. Deixa eu te contar a história direito. Meus amados, nós só julgamos as outras pessoas porque nós não conseguimos enxergar os nossos próprios erros. Nós só apontamos as falhas dos outros porque a praga que está no nosso olho é tão grande que a gente não consegue perceber os nossos próprios erros. Sabe por quê? Se eu tivesse consciência do meu erro e da minha falha, e eu visse um irmão falhando na mesma área que eu, e pior que tem muitas vezes que o abençoado tem um erro e vê alguém errando na mesma falha e vai lá e chama a atenção do outro, e se esquece que ele também tem o mesmo problema, a mesma falha. Se eu enxergasse isso com clareza, irmão, e visse o irmão cair no mesmo erro que eu diria: olha, agora eu não vou nem falar nada, porque eu também tenho esse mesmo erro. Eu diria: olha, irmão, eu sei o que você está passando, porque eu passo por isso. Olha, irmão, eu sei o que está acontecendo com você, não vamos fazer um negócio. Cuida do seu problema, eu cuido do meu. E a gente vai caminhando. Vamos nos ajudar e vamos andar. Mas ao invés disso, sabe o que muitas vezes a gente faz? A gente aponta, a gente julga. E sabe, essa questão de julgar é tão tremenda. E eu pensava sobre essa questão aqui. Nós só julgamos porque nós não enxergamos as nossas próprias falhas. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 2. Deixa eu ver um negócio para você. Romanos 2. Show? Diz assim o texto, ó, verso 1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Verso 2. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica a mesma coisa, pensa que escapará do juízo de Deus? O escritor está dizendo assim: vem cá, você julga o outro irmão, diz Deus, faça justiça. Deus, esse irmão é um endemoniado, esse irmão é um atribulado. Você fazendo as mesmas coisas, pensa que Deus não vai julgar você da mesma forma? Quando você julga o outro, você está se condenando. Olha o que o irmão diz: quando você me julga, nós dois estamos enrolados. Isso é forte, não é? Sabe? E se nós entendemos isso nessa condição, eu tenho plena convicção de que nós nos relacionaríamos melhor. E que relacionamento é base da vida cristã. Ninguém consegue viver vida cristã sem se relacionar com pessoas. Então, se eu entendesse que eu tenho falhas, mas o meu irmão também tem, nós nos aceitaríamos e conviveríamos melhor. Abraão Lincoln disse uma frase interessante, assim: olha, antes de achar um erro no seu irmão, relacione
Eu tentei. Só achei um. É o defeito de não achar o defeito. Você já olha que esse irmão está do seu lado. Sabe como é fácil achar 10 defeitos dele? Pergunto para minha esposa. E ela relaciona 10 em 30 segundos. Ou até mais. Eu também está junto, né? Mas sabe, é fácil relacionar o defeito dos outros. Olha, você já parou para pôr no papel os seus defeitos? Você achou quantos? 3? Você estava muito revoltado com você, deu para achar uns 5. Se você estava querendo se matar, você identificou 6. E assim que a gente fica. E sabe, o que nos impede de identificar os nossos erros? Não vou dizer que tem 2 raízes, mas tem 2 raízes principais, que é o orgulho e a justiça própria. O linguajar de hoje, a gente só não acha defeito na gente porque a gente se acha. Olha para o termo que você se acha. Sim ou não? A gente se acha tanto que acredita. Todos nós temos um senso de justiça própria aguçado. E às vezes funciona até de forma inconsciente. Quer ver? Como que a gente se pega nesse senso? Você vai falar mal de um irmão. E aí você começa a falar, mas no meio da conversa a sua consciência, o seu subconsciente se acusa. Aí você já logo diz assim: eu não estou falando mal, eu só estou falando a verdade. E o outro não está falando nada, você está falando mal não. Mas você já se justifica, não estou falando mal, só estou falando a verdade. Sim ou não? Uma irmã me procurou esse pastor, chamou um negócio, estava conversando com a irmã ali agora, estava falando que as crianças estão muito trabalho, que as crianças estão muito complicadas, a sala, e a irmã estava concordando comigo. Até a hora que eu virei para ela e falei: mãe, a pior é que é sua filha. Diz: pastor, a irmã se transformou. Pastor, a irmã ficou brava. E a irmã falou tanto desaforo para mim. Eu acho que a irmã estava endemoniada. Estava mesmo. Isso é o senso de justiça. Sabe o que é isso? Isso é algo natural. Isso é o instinto animal. Isso é o instinto de proteger a cria. Sabia disso? Você já parou para pensar que o nosso filho nunca mente? Os filhos dos outros manipulam, o nosso não. Os filhos dos outros são fingidos, os nossos, eu conheço meu filho. Sim ou não? Isso é o seu instinto animal. Eu te amo, vocês, olha. É o seu instinto animal. Proteger a cria. E nós caminhamos na vida cristã com esse senso de justiça, de defesa própria, já no nosso subconsciente. E a gente está fofocando e diz que não é fofoca. E o bom é que a gente se entrega, né? Porque o outro nem diz que é fofoca, a gente está defendendo. Não estou fazendo fofoca. A irmã me procurou no gabinete, falou mal da outra, falou. Ela fica, eu fiquei olhando para ela assim, sem falar nada. Disse: pastor, não me lembra não. Eu não estou aqui fazendo uma fofoca da irmã. Eu disse: não, eu dou de nome isso não. Mas o senso de justiça, ele disse: se é fofoqueira, é a outra, é a. Eu só falo a verdade. Minha boca é um túmulo.
é o nosso fim é porque alguém provocou. E nós carregamos isso para a nossa vida cristã, e com isso a gente não consegue enxergar os nossos erros. Veja o que diz Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao 14, diz assim: alguns que confiam na sua própria justiça e desprezam os outros, Jesus contou essa parábola. Então olha só, Jesus conta uma parábola direcionada para aqueles que confiam na sua própria justiça e desprezam os outros. Aí diz assim: dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu então orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como este outro homem, ladrão, corrupto, adúltero, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhe digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Não, essa palavra é tremenda. Jesus começa comparando duas pessoas: um fariseu, o maior religioso da época, o maior carola, o cara que entendia de religião, e um publicano, um cara que era mal visto por cobrar imposto do seu próprio povo, e mais, porque sempre cobrava a mais. E o Senhor faz uma comparação entre esses dois. A Bíblia diz que o fariseu está orando assim: Deus, eu te louvo porque eu não sou como esses homens aí, que mentem, que roubam, que se prostituem, e eu nem sou como este publicano, raça ruim, encardidão. Mas sabe, Senhor, eu sou bom, porque eu jejuo 2 vezes, porque eu oro. E eu entendi porque a Bíblia fez questão de dizer assim: e o publicano estava orando de longe, porque se tivesse perto, irmão, ele tinha pegado uma cadeira e sentado na cabeça do fariseu. Imagina você orando com o irmão aí do seu lado. O irmão começa a ter sua oração agradável ao seu ouvido. O irmão dizendo assim: eu aqui do lado da queda dizendo assim: Deus, obrigado pelo Senhor da queda. Deus, eu sou bom, agora não presta, meu pai. Sabe, Deus, porque eu oro, eu já não quero nada do nada. Eu vou ter um caso perdido na humanidade. Melhor se eu não perder tempo, larga de mão e abençoa eu, Senhor, que eu quero. Qual seria a sua reação? Que oração boa do Senhor ouvir, né? Pode ser aí, tá bem? Senhor! Você vai, por que esse publicano deu um pau nesse cara? Você está me queimando aqui, eu vou te levar no cacete. Mas sabe, muitas vezes é assim que nós nos portamos. A gente olha e diz: Deus, como eu jejuo, Senhor, eu jejuei 2 vezes. E Deus olha para você e diz: Moisés jejuou 40 dias. Senhor, sabe, Senhor, porque eu visitei um hospital esse ano. O irmão me pegou aqui na porta, no carro importado, me levou lá, eu orei e fui embora. E olha, você disse: Paulo fazia muito mais a pé. Mas sabe, é assim que a gente se coloca. E sabe, irmãos, enquanto eu não quebrar isso, Deus não pode completar a obra dele na minha vida. Enquanto eu não permitir que Deus possa mover sobre a minha vida nessa área, tá certo, não? Que a gente vive em santidade, amém? 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 Que a gente assim luta para ser diferente do mundo, amém? Amém? Que a gente não mente, amém? Que a gente é honesto, amém? Quando alguém passa um troco errado, a gente devolve. Mas a gente não pode se orgulhar disso.
ele é melhor do que todo mundo. Eu achei um texto primeiro de Isaías 64, verso 6, que diz assim. Isso aqui, Isaías falando um pouco de Deus para você. Somos como impuro, todos nós. Olha, pergunta você, apesar de estar falando para você. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Murchamos como a folha e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Existem várias traduções para trapo imundo. Em outras traduções da Bíblia, trapo de imundícia. Essa é uma coisa ruim, suja, fedida, desprezável, que todo mundo quer ficar longe. Olha, o irmão aqui, isso é você. Ou a gente avalia as pessoas no mundo segundo a nossa ótica, segundo aquilo que a gente acha que é certo ou errado. E o pior, a gente às vezes avalia segundo aquilo que a gente gosta ou não gosta. Uma vez um jovem chegou no e disse assim: pastor, mas por que só é muito tempo? Porque a gente não pode tocar só as músicas mais agitadas dentro da igreja. Na verdade, nós vamos ter um rock. Meu santão pentecostal disse que essas músicas elas não agradam ao Senhor. Ele disse assim: o forró agrada. Ele disse: por quê? E o sertanejo agrada? Eu disse: por quê? Porque o povo está cantando sertanejo lá, sertanejo. Por que só o rock deu uma agrada? Porque a gente julga assim daquilo que a gente gosta. Não, dançar não é de Deus, é porque eu não gosto de dançar. Então, não gosto de dançar. Você gosta de dançar, vamos dançar na igreja, vamos ser muito forró. Bom, você gosta de povo pular na igreja, eu não gosto não, porque eu já estou cansado. Você não é, onde você está? Deixa que quer pular. Alguém pode pular a noite inteira, poder dar canha nas pernas. Se você quiser plantar bananeira, você plante. Se você quiser pendurar no teto, aqui não dá porque é gesso. Se quiser deitar em barraca, faça o que você quiser. Agora nós julgamos por aquilo que nós gostamos ou por aquilo que a gente acha certo. Porque a gente julga segundo a nossa ótica. Sabe o que acontece? A gente julga as pessoas assim também. Se ela é igual eu gosto, então ela é de Deus. Agora, se eu não gosto muito do jeito dela, eu acho que aquela irmã está precisando converter. Sabe que se ela tem um jeitão, mas também não gosta daquela irmã porque ela tem um jeitão. Sei lá, pastor, até um jeitão, que tchan, irmão. Sai dela, tchan. Segura o tchan e amarra o tchan. Mas a gente julga por aquilo que a gente gosta. E a gente julga as pessoas. É lógico, irmãos, que a amizade a gente faz por afinidade. Aí sim, me relaciono com pessoas que eu gosto. Certo? Eu não sou obrigado a conviver com quem eu não gosto. Eu não sou obrigado. A gente faz ciclo de amizade por afinidade. Agora, eu posso dizer que a outra está endemoniada, porque ela não é do jeito que eu gosto. Se bem que eu queria que todo mundo aqui fosse do jeito que eu gosto. Mas tem uns irmãos aqui que a gente tem que suportar. Olha para o teu irmão e diz: eu me amo. Mas sabe, Provérbios 16, 5 diz assim: o Senhor
Eu acredito que nós podemos vencer isso, amém? Eu acredito que há uma forma bíblica da gente vencer, largar de ser tão encardido e sermos pessoas que consigam identificar os seus próprios erros. Pastor, mas o que eu tenho que fazer, pastor? Então, quantos querem aqui identificar seus próprios erros? Primeiro, se eu quero identificar os meus próprios erros, eu tenho que orar por isso. Deus, me mostra, me revela, e não é só orar. Quando o Senhor revelar, a gente admitir. A oração de Davi no Salmo 19, o verso 12 e 13 diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guardo o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Está dizendo, olha, aquele que tem condição de identificar os seus próprios erros, ele se torna íntegro. Aquele que consegue enxergar as suas próprias falhas, ele se torna íntegro. Aquele que consegue identificar os seus erros, ele se torna íntegro. Mas sabe, eu acredito que reconhecer os próprios erros, ou ter noção dos próprios erros, não é tudo. A gente precisa ter coragem para admitir. A gente precisa ter coragem para admitir que é orgulhoso, que é soberbo, que é prepotente, que a gente não é tudo que a gente pensa que é, que a gente tem um monte de falha, que a gente tem um monte de erros. A gente precisa ter coragem para reconhecer. Eu gosto muito de um texto lá de Marcos, no capítulo 2, quando Jesus começa a falar que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, não é verdade? Jesus ali está comparando então os doentes com os pecadores, o médico com ele, aquele que deu perdão para os pecados. E a Bíblia diz que ele só pode agir como médico na vida daquele que é doente. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu só posso agir como salvador, como perdoador de pecados na vida daquele que reconhece que tem pecado. Eu te pergunto, tem algum homem que não tem pecado? Não. O que o Senhor está dizendo então é assim: eu só posso, embora todos precisem de médico, eu só posso agir na vida daqueles que reconhecem que precisam de médico. Amém? Por que lá em Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que o anjo pega ela no altar, um abraço e vem e torra a boca de Isaías? Já leu isso na sua Bíblia? Já leu isso lá? Que ele veio lá com a brasa viva, diz: põe essa limona para fora e agora, seu ordinário. Está lá na Bíblia. Porque Isaías, vou colocar esse ponto. Isaías tinha orado antes, dito assim: Deus, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E Deus disse: Isaías, como você reconheceu que precisa de uma mudança, eu vou agir na sua vida na área que você reconheceu que precisa ser mudada. Amém? Eu pensava sobre isso, dizia Deus, que loucura ia ser de boca queimada se os fofoqueiros tudo reconhecesse que falava demais. Eu chegar aqui com a cara enfaixada, fiz a oração de Isaías. Jeová chama isso como a língua. Tiago capítulo 4, verso 8, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores. É a limpai que eu nesse caminho. E vós, de duplo ânimo,
exaltará. O que Tiago está dizendo? Olha, sinta as suas misérias, reconheça quem você é realmente, pense nisso, ore por isso, gaste tempo com isso. Agora, irmão, a pergunta que eu faço é: na nossa vida de oração, quanto tempo a gente gasta dizendo assim: Deus, me mostra os meus erros? Na sua vida de oração, que eu sei que você ora muito, quase quantas horas por dia? Um pouco, 2h40, bem? O povo aqui ora mesmo. O negócio aqui é negócio ora. O povo aqui não está podendo nem louvar com a mão para cima que já vai chutando o povo da santa. O povo aqui dá um fogo só. Quanto tempo dessas 2h40 que você ora todo dia, e que você não sai da sua casa sem orar, você não levanta da sua cama sem orar, você não dorme sem orar, você não consegue comer sem antes orar, você não consegue terminar o seu dia sem orar? Quantas vezes dessas orações todas, irmão, você gasta? Deus, mostra-me os meus erros, mostra-me as minhas falhas, mostra-me, Deus. E sabe o que acontece? Essa falta de busca dos próprios erros acaba batendo o processo de Deus na minha vida. Você já prestou atenção? Como é que um novo convertido na igreja, ele dá uma guinada, o cara começa a voar rápido, alto. Por quê? Porque ele chega sabendo alto, como ele sabe que eu não presto mesmo. Eu aceitei Jesus agora. Então o cara que deve ser alto, eu não presto mesmo, eu preciso de Deus na minha vida. Deus tem que mover a minha vida, porque eu fui, roubei, eu prostituí, sei lá o quê. Então eu sou assim mesmo, e Deus vai mover na minha vida. A gente vai entendendo o cara, amando o cara, entendendo esse processo de transformação de Deus. Só que passa um tempo, o cara começa a pensar assim: bom, eu já estou um tempo que eu estou aqui na igreja, eu preciso me controlar. Porque se eu continuar reconhecendo que eu ainda estou encardido, o que esses irmãos vão pensar de mim? E aí a gente começa a disfarçar que é crente. E aí nesse disfarce a gente acaba barrando aquilo que Deus estava fazendo nas nossas vidas. Amém? E a gente trava o que Deus está fazendo. Sabe, irmãos, não basta pedir para Deus, é preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Olha para o teu irmão e diz: o Espírito Santo fala com você. Quantas vezes eu ouvi alguém dizendo assim: não, mas se Deus quiser me mudar, Ele vai me mostrar, Ele vai falar comigo, Ele vai usar alguém, vai dizer assim: você é encardido, você precisa mudar isso. Porque se eu sou assim até hoje, é porque Deus quer. Se Deus não mudou isso até hoje em mim, não me pôs vontade de mudar, é porque talvez isso nem seja tão pecado quanto todo mundo diz. Talvez seja paranoia de pastor, ou loucura de missionário. Mas o negócio não é bem assim, a gente consegue ir tranquilo. Agora, sabe, quando você tem certeza que é salvo, levanta a mão. Misericórdia, meu Deus, meu Pai, os outros vão fazer o que aqui, mano? O flamboyante está fechado, vocês vieram para cá? Vamos mudar a pergunta para ficar mais light, viu, Paulinho? Para o povo entender aqui. Quem tem certeza que é filho de Deus, levanta a mão. Olha que lindo, olha que maravilha. Agora eu te pergunto: quem te deu a certeza que você é filho de Deus? O Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Ninguém aqui recebeu uma cópia autenticada do livro da vida com o seu nome lá, recebeu? O anjo veio do céu e disse: que foi? Vim trazer para você do cartório celestial uma cópia autenticada da sua certidão de nascimento de Jeová. Então está lá, filho de Deus. O cara para depois do filho. Não!
gente não acredita que o Espírito Santo fala. Bom, tenho certeza absoluta, não preciso ser profeta, nem nada disso, para quando você pisa na bola, na hora o negócio faz. Sim ou não? Sim ou não? Sabe o que é espinho? É o Espírito Santo. Mas sabe o que a gente faz? Isso é coisa da minha cabeça. Vamos largar isso para lá. Deixa eu contar uma experiência com os irmãos que tremeram desse tempo atrás. Eu mudei de casa. Na construção, faltaram 10 tomadas. Tomadas, da coisa. E eu me lembrei que no depósito da igreja tem umas 40 tomadas. Que não usou ainda, vai usar lá em cima. Bom, está lá na igreja, eu vou lá e pego, levo para casa, eu vou usar em casa, vai para maravilha, vou lá comprar. R$5 cada tomada, irmão, era 50 conto. Vim, crente, dando glória a Deus. Entrei na igreja, peguei as 10 tomadas, fui dentro da sacola. Na hora que eu pus na caixa, a moto disse: você vai levar isso? Não? Senhor, eu vou levar para casa do sacerdote. Eu disse: isso vai ser. Como é que você vai levar? É seu? É sua? Disse: sua coisa. Por que você chega e pega e vai levar para sua casa? Disse: é Deus. Não deve insistir, porque a gente insiste. Sentei na moto, funcionei. Eu disse: vai levar mesmo? Uma das atividades, meu coração estava disparado, estava suando, uma saqueira. Eu fiz, né? Calor. Eu parei a moto, se abri a igreja de novo. Fui lá no depósito, todo empoeirado, ninguém está nem vendo. Os aventos de Deus. Está aqui, não, fechei, fui embora. Ainda bem que eu não encontrei ninguém. Montei na minha moto, disse: vou lá comprar. Porque não é meu. Quantas vezes o Espírito Santo faz assim no seu coração? Quantas vezes a gente diz: inquieta, tira o sono, tira a fome, fala com a gente com uma autoridade que a gente chega treme e a gente ainda finge que não é com a gente. Tá certo, irmão, que quando você entra em um processo de pecado, chega uma hora que você se torna insensível. Aí o Espírito Santo não fala mais. Desde você se perder. E a Bíblia diz isso, que Deus vai até o ponto, depois Deus te entrega as suas paixões. É assim que vai rolando. Que Deus pelejou com os homens, eles não quiseram, Deus entregou ele as suas paixões. Já pensou que aí então vocês querem se lascar? Vão se lascar. Mas sabe, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus fala no teu coração das tuas falhas, mas a gente muitas vezes resiste. Porque não é bom reconhecer que está errado, é? Dizer assim: não, estou errado. Não é? Agora, se eu não entro nesse processo, Deus não pode. Deixa eu dizer aqui o Salmo 139, verso 24. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus nos direciona. Mostra as nossas falhas, mostra os nossos erros. Deus, preciso ver, Pai, se o Senhor fala comigo. Pastor, como é que Deus vai falar comigo? O Espírito Santo, através da palavra. Deus fala ou não fala? Não, entenda, a vida cristã não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu acredito, é o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Se a Bíblia diz que está errado, está errado. Mas os tempos são o que interessa, continua errado. Não, mas o negócio, eu falo isso que acho que quinta-feira, né? A gente pode sair da Bíblia de papel, vir com a
Diz ele: não apaga seu nome na carruagem, seu nome continua lá. Agora sabe o que acontece? Samuel é meu filho, é Samuel de Oliveira, tem meu nome, eu tenho a certidão de nascimento dele. Mas se ele sair de casa e foi embora e eu nunca mais vê-lo, ele foi embora. Se eu não apago o nosso nome, somos nós que corremos da casa do Pai, e aí isso faz diferença. Então, irmãos, é muito fácil, é só olhar o que a Bíblia diz, porque o Senhor nos mostra. Agora, uma coisa é Deus mostrar, outra coisa é ter coragem para se expor e reconhecer que errado. Me disseram assim: Deus não expõe ninguém, está precisando ler a Bíblia. Deus não expõe as pessoas, não expõe quem? Deus vai pelejando, você não quer, sabe por quê? Porque tem hora que a gente só conserta quando há exposição. Sim ou não? Quantos casos de adultério você conhece que tá bom, só tomou jeito e depois conhece comigo? Se bem que Deus também, só o cara tomou jeito. Mas se o cara é crente, o cara toma jeito. Sim ou não? Agora, se é pecado que fica encoberto, o cara vai levando. Aí Deus ama tanto que expõe a cara com abençoado. Eu acho lindo isso, porque a Bíblia diz que não existe nada escondido que ao seu tempo não se revele. Ou seja, tem uma hora que Deus vai mostrar para alguém, e Ele vai olhar para você e dizer: ei, eu sei o que você fez no ano passado. É, irmão. E é assim que Deus faz. Deus faz para me humilhar? Não, Deus faz porque Ele me ama tanto que Ele quer me dar uma oportunidade de arrepender. Deus não quer me perder, Ele quer me levar para os céus, Ele quer me levar para a glória. É por isso que Deus faz essas coisas. Amém? Agora, é preciso parar para reconhecer, Senhor. Deus também nos alerta, além da palavra do Espírito Santo. Deus nos alerta através de homens. Olha para o teu irmão e diga: eu posso ser um canal de Deus na sua vida. E é ruim quando alguém chega para a gente e diz que a gente está errado. A irmã fala: é ruim ou não é? Sabe por quê? O pastor Júnior falou isso uma vez, eu achei muito. Orgulho é igual ao mau hálito. Quem tem não sabe que tem. Só os outros que sentem. Senhor, a não ser que você vai assim: dá uma olhada aí. Rapaz, que você comeu. Mas em caso contrário, o cara está aí achando que está abafando, que está lá. Não sopra, estou cheio de poder, né? Eu baixo, deu povo. E orgulho é assim. Quem é orgulhoso nunca acha que é. Então, você vê pessoas falando para a gente que a gente está errado. Sabe, eu acho tremendo no texto de Gálatas que Paulo diz assim: eu resisti a Pedro na cara, porque o que ele estava fazendo era repreensível. Sabe o que é resistir na cara? É olhar para ele e dizer: ei, você aí, está errado. Sabe o que eu acho mais tremendo? É que Pedro não era qualquer um. Pedro foi chamado de coluna da igreja. Pedro era alguém que tinha autoridade. E Paulo chega e diz: eu resisti a ele na cara. Eu falei, olhando nos olhos dele, que ele estava errado. Obrigado, Paulo, por essa. Quando a repreensão vem de alguém que, vamos dizer, eclesiasticamente está num nível maior do que a gente, ou espiritualmente, a gente aceita. A gente aceita não, a gente engole. Como um pouco d'água para descer. Às vezes fica travado aqui. Agora, quando a repreensão vem de alguém que a gente
gente julga menor do que a gente é. Porque todos nós temos essa escala. A gente pode até não revelar, mas a gente tem a escala do nível espiritual que a gente está. A gente faz comparação com os outros. Sim ou não? Ou é só eu? Os irmãos são melhores do que eu? Mano, eu tinha um mal terrível. Eu não conseguia ouvir ninguém pregar. Porque toda mensagem eu achava que ia ser pior que a minha. Eu dizia, eu vou ouvir esse cara. Eu falei isso aqui, a Ariane, ela não está aqui mais. Ela foi pregar lá no Morados e Texto, quando a Kelly estava lá. A minha esposa falou, vamos lá, a Ariane vai pregar. Mas eu vou lá ouvir a Ariane. A mulher chegou na igreja agora. Eu falei isso para ela, posso dizer que eu falei para ela depois. Pedi perdão, irmã, você me perdoa. Mano, e a irmã pregou uma mensagem sobre José, que eu falei, o que é isso, Jeová? Da onde que essa mulher mandou isso? No final do culto, eu falei, diz um negócio, eu quero a cópia dessa mensagem, que eu vou pregar de novo. Eu quero que você me perdoa. Então tinha uma dificuldade tremenda. Alguém começava a pregar, já começava a prestar atenção para ver se eu achava um defeito. Alguém dizia, fulano prega bem, né? Dizia, mas ele fez aquilo assim, assim, assim faz. Tive que me policiar muito, até aprender a ouvir os outros. Sabe, a gente tem essa escala. Primeiro culto, depois da festa de fim de ano. Lembra o fim de ano que eu furei o pé do prego? Estava aqui na festa de fim de ano, meio candeiro assim. Aí, acho que eu preguei no domingo. Eu disse assim, eu fui no hospital ontem. Porque todo mundo me encontrou na festa e disse assim, vai lá, pastor, que isso dá um teto e seu pé vai cair. Aí eu falei assim, eu fui lá com medo, os irmãos colocaram tanto orgulho no meu pé, que eu fui lá. Amém? Falei sem intenção. Acabou o culto, a irmã me chamou, disse, pastor, eu quero falar com o senhor. Eu disse, irmão, olha, o pastor falou isso, não foi legal. Sabe por quê, pastor? Porque eu fui uma das pessoas que falei com o pastor no hospital. Eu fiquei constrangido com o pastor Frank. E muitas pessoas aqui ficaram constrangidas. Nós não estávamos colocando orgulho no seu pé. Nós estávamos preocupados com o senhor. Eu disse amém. Eu vou pedir perdão dos irmãos no próximo culto. A próxima mensagem que eu vim pregar, disse, irmãos, antes de pregar eu quero dizer um negócio. Eu naquele dia falei assim. Mas eu quero dizer que entendi a intenção dos irmãos, eu só estava brincando. Mas se eu fui mal entendido, os irmãos me perdoem. Porque às vezes a questão não é o que eu falo, é o que as pessoas ouvem. E assim, irmão, e a irmã não é pastora, a irmã não é obreira. O que você faz quando você ouve alguém te chamar? Porque a irmã me deu uma sentada na categoria. Na categoria que é pior. Acho que às vezes você, seu Ricardinho, falou aí, cara. Pastor, o senhor todo educado, irmão. Vocês ficam sem jeito, vendo aí, irmão. A vontade de alguém me chamar para me sair dali. Ninguém me chamava. Sabe, mas que tradição, não, muito obrigado. Sabe por quê? Porque, irmã, se a senhora não vem falar comigo, às vezes está um monte de gente pensando nisso aí, ninguém vai ter coragem de falar. Então agora a irmã me falando, eu tenho condição de pedir perdão para os irmãos. E aí eu pedi perdão, quando eu pedi perdão, acabou tudo. Tem um monte de gente que passou também que tinha ficado magoado, mas agora Deus pediu perdão, disse, olha, tanta gente que eu nem ia ficar sabendo. Então, sabe, irmãos, às vezes Deus usa pessoas para falar com você. Para dizer, irmão, está errado. Às vezes a pessoa lembrar você dizer, você é orgulhoso. Não tem meias palavras para falar que é orgulhoso, né? Só dizer assim, irmão, você está se achando, né? Meu irmão, você está pensando que você é o quê? Não tem jeito, irmão. Pode dizer que o irmão é orgulhoso, irmão. Você está orgulhoso. Você precisa baixar a bola. Mas sabe, se eu entendo isso, e eu entendo que aquilo que as pessoas dizem muitas vezes não é para me prejudicar, não é porque elas não gostam de mim, mas é Deus querendo me mostrar algumas coisas, eu vou crescer na minha vida cristã. Paulo repreende Pedro na cara, sabe por quê? Lá no episódio de Cornélio, de Atos, né? Pedro se aproxima dos gentios.
para os alunos de Tiago que fiz o jogo. Deixa eu sair fora aqui. E Paulo repreende ele por isso. Sabe o que Paulo diz? Eu fiz isso porque ele já estava influenciando Barnabé. Então entenda, meu amado, eu preciso aprender que eu também tenho erros e que eu tenho falhas. E que quando eu julgo meu irmão, Deus vai cobrar isso. Que quando eu aponto o erro do meu irmão, eu preciso ser perfeito para apontar o erro do outro. Tem alguém perfeito aí? Provérbios 13:18 diz assim: quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe um tratamento honroso. Provérbios, para terminar, 19:20. Ouça conselhos e aceite instruções, acabará sendo sábio. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus. E essa é a maior bênção do Evangelho. Que apesar de todos os erros e todas as falhas, o Senhor continua nos amando. Isso é graça. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós somos salvos por graça. Eu preciso reconhecer os meus erros, para que o processo que Deus está movendo na minha vida não seja barrado. Ele é o médico para aquele que reconhece que é doente. Isso é graça de Deus. Às vezes a gente espera resolver um monte de problemas para depois tentar caminhar uma vida cristã. A gente acredita que primeiro a gente tem que deixar um monte de coisa para depois aceitar Jesus. A gente acredita que primeiro a gente precisa corrigir algumas falhas para depois aceitar Jesus. Mas sabe, o Evangelho de Jesus diz: venha como você está, que Ele tem poder para mudar a sua vida. Ele tem poder para mudar a sua história. Na verdade, o ato de aceitar a Jesus é dizer: Deus, eu permito que o Senhor mova na minha vida, que o Senhor transforme a minha vida, que o Senhor arranque algumas coisas que não te agradam. Aceitar Jesus não é mudar de religião. Aceitar Jesus não é ter uma religião. Aceitar Jesus é dar autorização para que Ele trabalhe na nossa vida. Eu quero fazer duas orações nessa noite. A primeira oração eu quero fazer para aqueles que querem aceitar a Jesus nessa noite. Dizer sim para Jesus, dizendo: Senhor, muda a minha vida. Pessoas que estão dispostas a reconhecer que estão cheias de falhas, mas também reconhecem que Deus tem poder para transformar essas falhas. Então sai do seu lugar e vem, você quer aceitar Jesus nessa noite. Bem rápido, vem. Não perca tempo. Permita que o Senhor mova sobre a sua vida. Permita que o Senhor opere sobre a sua vida. Quero todos os olhos fechados. Sai do seu lugar e venha. Em nome de Jesus. Esse é o passo mais importante da sua vida. Oh, aleluia. Sai do seu lugar e venha. Em nome de Jesus. Todos os olhos fechados. O Senhor está dizendo: filho, eu quero mudar a tua história. Eu quero abençoar a sua vida, abençoar os seus projetos, os seus planos. O
Senhor espera uma autorização para cuidar de você. Venha aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que há pessoas neste lugar. Deus falou no teu coração. Algo diferente começou a acontecer no teu coração nessa noite. Sai do seu lugar e venha. Sabe, hoje você conseguiu entender que tudo aquilo que você sentia era Deus falando com você. Aquele aperto no teu coração era o Espírito Santo movendo na tua vida, dizendo: filho, eu tenho mais para você. Sai do seu lugar e venha. Você que quer se reconciliar nessa noite, venha também, bem rápido, bem rápido. Sai do seu lugar e venha. Você que quer se reconciliar nessa noite, sai do seu lugar e venha. Tome a decisão hoje. Sai do seu lugar, em nome de Jesus. Já temos aqui a primeira. Eu sei que há mais pessoas neste lugar, irmão. Deus está falando ao meu coração. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus ainda fala na terra. Então sai do seu lugar e venha bem rápido, bem rápido, bem rápido, bem rápido. Venha, venha, em nome de Jesus. Se você não quer vir, eu vou orar por este homem que aqui está. Não pegue essa oportunidade nessa noite. Em nome de Jesus. Venha. Oh Espírito Santo de Deus. Shoya lamanagasuya ramanagasuya. Há mais um homem neste lugar, irmão. E eu não vou insistir mais. Sai do seu lugar e venha correndo. Em nome de Jesus. Deus, que está o teu filho, Senhor, se colocando diante de ti, Pai. Deus, reconhecendo que precisa da tua ajuda, reconhecendo a ti, ó Deus, mais uma vez como Senhor e Salvador da sua vida, Pai. E em nome de Jesus Cristo, move sobre a vida do teu filho, move sobre a vida do teu servo. Haja, Pai, sobre a vida dele de uma forma sobrenatural. Deus, que ele possa compreender o agir do Senhor, e que ele possa perceber a cada dia, Deus, o teu cuidado, o teu zelo. Pai, se revela ao coração dele, que ele possa te conhecer, ó Pai, como ele é conhecido por ti. Abençoa a vida dele, abençoa a vida financeira, espiritual, lar, saúde, todas as áreas da vida do filho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor nessa noite. Não, meu irmão, busque isso. Deus, eu quero reconhecer as minhas falhas. Para os céus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam sobre a vida de cada um, hoje, amanhã e sempre. E todos dizem: amém. Está encerrado em nome de Jesus. Dê um abraço nesse irmão que está no seu lado e diga para ele: Deus me abençoe.
Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamentos. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Ouvem-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouvem-se vivas de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamentos. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará.